Olá amigos, Diogo Francisco Simas falando. Hoje o vídeo sim é sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo passou por uma derrota triste na quarta-feira, bem triste. Mas para quem acha que isso é uma coisa desesperada, um problema, é claro que vocês não conhecem o Botafogo como nós conhecemos. Primeiro de tudo, agora eu estou falando com o torcedor do Botafogo, com os alvinegros como eu. A ambiguidade do mundo ela se faz no Botafogo. Pouca gente sabe, mas a história do escudo do Botafogo é muito essa. Aliás, muito essa não, é essa. Os remadores na Lagoa Rodrigo de Freitas, eles não tinham nada para ver às 4, 5 horas da manhã, a não ser da Estrela Alfa. Homenagearam o Botafogo colocando a estrela no peito. E esse Botafogo que está aí, ele não surgiu em 1904, ele surgiu da fusão entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, que disputava uma partida de basquete, e Armando Albano, jogador do Botafogo Futebol Clube, morreu de infarto nessa partida de basquete. O Botafogo surgiu de uma morte. Até por questões de religião, de entendimento de mundo, de vida, eu não vejo a morte como uma tragédia, eu vejo a morte como uma passagem. Um tanto quanto triste em alguns momentos, como nesse, mas eu entendo que da morte surge a vida. E o Botafogo surgiu disso. O Botafogo é um time muito diferente, é uma instituição muito diferente, é uma abstração diferente. E é bom que se diga isso agora para o alvinegro que está triste, que o Botafogo é uma abstração, não diminuindo o Botafogo, mas de fato quando o Botafogo ganha ele não fica feliz, quando o Botafogo perde ele não fica feliz. Quem fica triste é o botafoguense, quem fica feliz é o botafoguense, é o alvinegro. Por quê? Porque a abstração ela não existe em concreto, ela só existe no plano das ideias. E é importante que se entenda isso para que nós entendamos que o Botafogo ele não pode ser azarado, porque o Botafogo é uma abstração como qualquer abstração. Não dá. Não existem abstrações mais sortudas do que outras. Isso é bobagem. Bobagem mesmo do ponto de vista da lógica. Mas sobre o que aconteceu na quarta, nós temos que falar do ano do Botafogo. E da história do Botafogo um tanto quanto não tão recente. O Botafogo ele tinha uma dívida histórica, bilionária, e se o Botafogo não fosse vendido, o Botafogo ia acabar. O Botafogo viraria um time pequeno mesmo. Não tinha para onde correr. E pessoas abnegadas dentro do Botafogo criaram a chance do Botafogo mudar, e ela ocorreu. O Botafogo foi vendido para um americano, John Textor, um cara bilionário, habituado a vencer, vencedor, e é claro que ele falava do Botafogo vencedor, porque o Botafogo vencedor é. O histórico do Botafogo é um histórico de vitória, na verdade. De vitórias. O Botafogo foi o time brasileiro que mais colocou jogadores na seleção brasileira, que mais jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira tem. Então é claro que o Botafogo é gigante, e não vai ser uma derrota que vai diminuir isso. Mesmo a derrota sofrida. Então o que é necessário nesse momento é nós fazermos a seguinte avaliação. O copo do Botafogo está meio vazio ou meio cheio? Gente, o copo está meio cheio demais. Demais. Em 2020 nós fomos rebaixados de uma maneira trágica, conseguimos sobreviver à Série B e voltar para a Série A, e ano passado nós fizemos uma campanha muito digna na Série A. No segundo ano de SAF, no segundo ano de mudança, o Botafogo já está na liderança do brasileiro. Ah, mas se o Botafogo não for campeão? Não foi. Eu ouvi isso de uma amiga. Se o Botafogo não for campeão, está tudo bem. O Botafogo não tem obrigação de ser campeão esse ano, mas o Botafogo tem obrigação de disputar o brasileiro todo ano e passará a ganhar. É assim que funciona. Não existe essa história de você ser obrigado a ganhar um título. Não é assim. Mas você tem que ter time para disputar todo ano. E o Botafogo está nesse caminho. Por que eu sei disso? A camisa do Botafogo está linda, a Reebok é uma marca fantástica, o Botafogo nunca teve dinheiro para contratar os jogadores que contratou, apenas o que eu entendo que aconteceu foi que a diretoria, o scouting, que fez um trabalho espetacular, não esperava que o Botafogo estivesse disputando a liderança hoje do campeonato, estivesse na liderança. Então o Botafogo hoje, ele está na liderança, mas ele não tem talvez jogadores tão experientes para ser campeão. Então eles vão ter que criar experiência nesse momento. Tirando o Tietê e o Diego Costa, eu não lembro de algum jogador desse elenco ser campeão brasileiro. O Diego Costa nem campeão brasileiro é, na verdade, mas ele é campeão nacional, ele é campeão espanhol. Então ele tem esse talento, ele tem essa qualidade, ele tem esse hábito. E isso faz diferença. O Botafogo está no quarto técnico esse ano. E a saída do Luiz Castro, na minha opinião, não foi culpa de ninguém, nem dele. Porque ele respeitou o contrato ao pagar a multa. O que acontece é que não esperavam que houvesse alguém interessado em contratá-lo, e com certeza fez falta. Não entendo que a contratação do Bruno Lage foi um erro do scout, não. Foi uma contratação acertada que não funcionou, isso pode acontecer. E talvez se o Bruno Lage tivesse chegado no início do ano, ele teria tempo a desenvolver o trabalho dele, que não houve.
Então não é esse desespero que as pessoas estão pensando, não há essa terra arrasada. Vai ser a primeira vez que o Botafogo vai chegar no Libertadores com chance de título real. Por que eu estou falando isso? Vai ser a primeira vez que a gente vai chegar com condições de contratar jogadores, de manter jogadores no elenco, de trazer jogadores melhores, de contratar um técnico preparado para isso. Amigos, nos últimos 28 anos, esse está sendo o primeiro ano que o Botafogo está disputando o Campeonato Brasileiro de verdade. Eu não conto 2007, porque 2007 foi muito curto. O Botafogo rapidamente ele caiu no Brasileiro. Eu não conto aquele ano. Então esse é um ano real. Gente, tomara que o Botafogo seja campeão. Mas o que nós vimos quarta-feira foi a diferença de um trabalho de algumas semanas, de alguns meses, para um trabalho consolidado há 4 anos. O Abel Ferreira está no Palmeiras há 4 anos, vencendo títulos há 4 anos, e os mesmos jogadores estão lá com algumas mudanças. Então a base é muito sólida. O que se viu ali foi isso, foi essa a diferença. Jogadores jogam mais tranquilos, com muito menos pressão do que os nossos, porque estão habituados a serem campeões pelo próprio Palmeiras. O Botafogo vai chegar lá? Claro que vai. Pode demorar um tempinho? Talvez sim, talvez não. Quem sabe a gente não é campeão esse ano, mas se não for campeão, está tudo bem. Não há razão para esse desespero. Ao torcedor do Botafogo, aos meus irmãos de camisa, o que eu gostaria é que, apesar dessa derrota, nós mantivéssemos o clima maravilhoso que é ir aos jogos. O entorno do estádio é lindo, o entorno do Newton Santos é uma delícia, ir aos jogos do Botafogo é uma delícia, participar dessa festa, a festa que a torcida fez foi incrível, e tomara que o título venha. Mas sem esse desespero, sem esse drama, sem essa terra arrasada. Ano que vem vai ser melhor, o Textor está investindo, ele ama o Botafogo, isso é evidente. Então não há por que nós termos todo esse desespero, essa coisa louca de que tem que ser agora. Calma. 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 Não é porque nós somos apaixonados que nós precisamos desse desespero todo. E eu mantenho o que eu disse. O Botafogo está no melhor momento da sua história. É a primeira vez que o Botafogo está tendo investimento de verdade para ser campeão de tudo. Pode ser que seja esse ano, pode ser que não seja. E a vida vai seguir normalmente. E há quem pensa que o Botafogo é uma ilusão. Uma pessoa de pouca fé. O Botafogo não é ilusão. O Botafogo é imensidão e o Botafogo é infinito. E para sempre será.